Noite a todos os irmãos, amigos, simpatizantes, do movimento espírita, e sejam todos bem-vindos a mais este momento de reflexão proporcionado pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes. Hoje nós vamos nos deter um pouquinho sobre uma palavra que muitas das vezes é dita por nós, e às vezes a gente não se aprofunda, nos ensinamentos que ela quer nos dar. Se chama misericórdia. E essa palavra, ela vem justamente lá das bem-aventuranças de Jesus, quando ele disse: bem-aventurados os misericordiosos. Esta passagem ela está registrada, está melhor detalhada no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. E hoje nós vamos fazer esta pequena meditação sobre este tema. Porque assim, às vezes se a gente perguntar para cada um de nós, se fizermos a pergunta, o que você deseja? Muitos de nós vamos ficar assim pensando na dúvida. Eu desejo muita coisa, mas que tipo de coisa você deseja? Muitos vão optar por coisas materiais. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero ter uma vida financeira boa. E vão desejando, para estar bem, Todo mundo quer estar bem. E hoje a gente pergunta também, outras pessoas dizem: não, eu não quero nada material, eu quero felicidade, eu quero ser feliz, eu quero ter saúde física, eu quero ter aliviado as dores que eu sinto no meu corpo, que tanto causa sofrimento a mim. Eu quero ter uma disposição física melhor, porque as forças da gente vai, com o tempo, ou devido a uma doença, diminuindo. E aí a gente deseja muitas coisas. A gente deseja tranquilidade. Tem gente que tem tudo e diz: não, mas eu queria somente sossego. Eu queria poder ter um sono tranquilo. E aí, assim, vai abaixo. Não, outros dizem assim: não, eu só queria ter sucesso, não, eu só queria ter a minha inteligência aumentada. E aí a gente vai vendo que muitos desses desejos, eles são possíveis de ser realizados. Muitos mesmo dos que eu já comentei e falei para vocês, A paz mental, é possível a gente se curar de depressões, de doenças vasculares, amenizar a pressão. Mas e aí você diz: mas poxa, até agora ela está falando tanta coisa, até vida longa. Quem quer viver, Todo mundo quer viver. E ainda mais se for uma vida longa, com saúde. Então, todos nós queremos receber esses presentes, da vida. A gente quer ter uma visão de mundo positivo e tudo mais. E é possível isso? Claro que é possível. A mensagem espírita, ela vem nos dizer que tudo isso é possível, desde que você aprenda a amar. Basta a gente exercitar o amor, para que nós venhamos a ter esse monte aí de coisas que eu falei e muito mais, Porque cada um de nós tem uma necessidade. Então, essas necessidades, elas podem ser suprimidas mediante a prática do amor, da caridade. E aí Jesus é o nosso maior mestre, e ele vem nos dizer qual é o sentido realmente deste amor para Jesus. Será que é o amor marido e mulher? É o amor dos apaixonados? Não, não é esse tipo de amor. Este amor é o que nós geralmente conhecemos, identificamos como amor. Ou então o amor de mãe, também. Mas nós vamos ampliar este conceito de amor segundo o entendimento de Jesus, que nos diz que o verdadeiro ensino
a verdadeira prática do amor, ela parte do maior mandamento que nós já conhecemos enquanto humanidade, que é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, assim como também devemos amar aos outros como a nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar nesta frase, neste ensinamento, a gente começa a se aprofundar que quanto mais eu deixo de ser egoísta, né? Eu começo a praticar, a internalizar esse sentimento em mim de bondade, de fazer ao outro aquilo que eu queria que fizesse comigo, eu vou conseguir ter esta sintonia com a divindade e, logicamente, as minhas energias, né? Elas vão me proporcionar um bem maior, um bem-estar maior. Eu posso me libertar da minha depressão, eu posso me libertar das minhas doenças físicas, tudo é possível, né? Mediante a prática deste ensinamento, relembrado por Jesus. Porque às vezes é muito fácil amar quem cuida bem da gente, quem nos ama, quem tem um cuidado maior com a gente. Difícil mesmo é amar aquelas pessoas que não concordam com a gente, né? Têm um pensamento totalmente diferente, que ficam mentindo pra gente, que ficam nos enganando, que ficam nos roubando, né? Político que fica fazendo isso e aquilo com dinheiro público, como eles são horríveis. Mas e nós, né? É justamente se nós vivemos nessa sociedade é porque a gente ainda tem um pouquinho dessa sociedade que às vezes a gente reprova tanto, né? Se a gente reprova é porque a gente sabe o que é que tem errado e a gente só sabe o que é errado aquilo que a gente conhece, né? Como é que eu vou reprovar alguma coisa que eu não conheço, né? Então, quando eu reprovo no outro é porque eu ainda tenho em mim essas imperfeições, né? Eu ainda gosto de ficar com as coisas dos outros, eu ainda gosto de enganar o outro. Então, isso é uma reflexão para nós, né? Por quê? Porque o outro é muito fácil a gente dizer assim, olha, o outro está mentindo, olha, você precisa se consertar nesse ponto, porque você precisa melhorar, você fica mentindo muito. E nós, quantas vezes não mentimos? Quantas vezes não enganamos, né? Então, com base no nosso próprio orgulho, no nosso egoísmo, né? Que são as duas chagas da humanidade, esses dois fatores contribuem para que a nossa moral ainda seja muito deficiente. E a doutrina nos convida à reforma íntima, né? A reforma dos nossos valores, a reforma de uma vida pautada na fé concreta, né? Não é na fé vacilante, é na fé realmente inabalável de uma vida espiritual após esta, né? Esta existência é momentânea, mas a espiritual é que é a verdadeira, é a que vai realmente fazer a diferença nossa aqui, do nosso proceder. Eu vou levar para a minha vida espiritual tudo aquilo que eu fizer nesta existência. Por isso, quando a gente desencarna, a gente, se não éramos santos, não vamos nos transformar em santos. Nós vamos permanecer com os nossos resquícios de imperfeição. Então, né, nós podemos recordar lá no passado um pouquinho, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele teve uma experiência que é relatada também lá nos evangelhos. E a pessoa chegava para ele e perguntava, mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? São só 7 vezes, né? E aí Jesus vem com aquela mensagem esclarecedora. Não somente 7 vezes, mas 7 vezes, 70 vezes 7. Olha só, isso é muito, né? Mas o que Jesus queria também transmitir para a gente? Não só o nosso exercitar da paciência, da tolerância, da misericórdia, mas também nos dizer que cuidar do outro, perdoar o outro, amar o outro,
perdoando sobre as suas imperfeições, são de forma infinita. Eu não vou delimitar o meu quantitativo de perdão para uma determinada pessoa. Jesus já nos disse 70 vezes 7. Por quê? Por que esse 70 vezes 7? Porque muitas das vezes nós também devemos exercitar esse perdão para conosco mesmo. Às vezes nós somos tão cruéis conosco e não é isso que a mensagem divina quer de nós. A mensagem divina quer no nosso melhoramento, a nossa evolução espiritual. E para isso nos dá oportunidades, né? E é por isso que também nós devemos exercitar esses 70 vezes 7 para conosco, nos perdoando diante dos nossos equívocos, diante dos nossos erros, das nossas imperfeições. E isso não é uma mensagem de passar a mão na nossa cabeça. É uma passagem, uma missão de que nós devemos fazer o melhor, avançar nesse processo, nunca desistirmos, persistirmos, caímos, vamos levantar, vamos refazer onde foi que nós erramos, vamos fazer esse processo de reflexão e de melhoramento, tá? Então, somos passíveis de errar? Somos. E Jesus mesmo diz que se nós, em Mateus capítulo 14, versículo 15, ele fala que se Jesus, há registros, né, da palavra de Cristo, que se nós não perdoarmos aqui na terra, Deus também não nos perdoará. Olha só, ele não está condicionando ao Deus cruel, violento, vingativo, mas ao Deus que existe dentro de cada um de nós, né? Quando nós, princípios, né, inteligentes, recebemos essa graça da divindade, nós recebemos na nossa consciência a sua presença. Então, a nossa própria consciência não nos deixa ficar tranquilo. Lembro lá do início, muitas pessoas querem ter a mente tranquila, a paz na mente. Então, quando a gente não se perdoa, quando a gente não perdoa o outro, é quase que impossível você ter essa paz interior. Então, nós pensamos, segundo a ciência, aliás, diz assim, porque é só uma mensagem da doutrina espírita, mas segundo a ciência, nós temos que perdoar. E perdoar é o quê? É o ato consciente de abrir mão do ressentimento ou do desejo de vingança contra alguém ou alguma outra forma que alguém nos causou algum mal, né? Mesmo que a pessoa não mereça. Então, é muito claro nessa definição. Mesmo que a pessoa não mereça, cabe a nós o perdão. Então, nós também temos a psicologia para nos advertir. E a psicologia, ela nos diz o seguinte: o rancor gera desgaste físico e emocional, podendo causar uma série de doenças, tais como a depressão, a ansiedade, os ataques de pânico. Então, olha só, a gravidade que é não nos permitir o perdão, né? O perdão, como já falei, tanto para com o outro quanto para conosco mesmo. Nós somos geradores dos nossos males. E está aí a psicologia para reforçar esse posicionamento, né, da ciência nossa. E a doutrina espírita só vem reforçar como é que isso é possível, né? A gente se melhorar, a gente se libertar de tantos males, né, mentais, físicos, psicológicos, é através da misericórdia. E qual é o entendimento desta palavra, né, misericórdia? Segundo a doutrina, né, ela vem exatamente o exercício da compaixão para com o outro. E esse exercício da compaixão para com o outro é o exercitar da compaixão pelo coração, pelo nosso sentir. Não é só pela minha ação, eu vou te dar alguma coisa, eu vou te ajudar aqui, porque isso é material. O que vai contar é o sentimento que eu empregar neste ato de ajudar.
ou neste ato, seja através de algo material, seja através de algo não material, né? Uma palavra, um incentivo. Então, misericórdia, segundo a doutrina, ela só é válida quando ela é feita de coração, quando ela ocorre através do coração. Então, como é que a gente consegue visualizar, segundo o Evangelho, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, como é que a gente consegue fazer esse processo? É perdoando, é renunciando toda e qualquer vingança. Se eu falar isso agora, essa frase pode soar para muitos como uma balela, né? Como algo impossível de ser feito. Mas não é assim. Para os corações que realmente já colheram o Evangelho, esse perdão, esse renunciar às vinganças e até o esquecimento pode ocorrer. Lá na ciência, eles dizem que perdoar não significa necessariamente você esquecer, mas o Evangelho, ele vem dizer para a gente que quando nós alcançarmos um grau evolutivo adequado, nós vamos conseguir perdoar e esquecer. Olha só a dimensão que ganha para o perdão segundo a doutrina. Não é só de boca, olha, eu vou te perdoar desta vez, mas se tu fizer outra vez, né? Tem essas condições que muitas das vezes nós, como pessoas imperfeitas, né, em processo de aperfeiçoamento, às vezes a gente impõe ao outro, tá? Eu vou te perdoar 10 vezes, 30 vezes, né? E não mais. Mas não é assim. Então, o espírito que vai a cada dia desejando o seu melhoramento, com mais rapidez ele perdoa, ele esquece. E isso acontece na nossa vida gradativamente, tá? Perdoar o outro muitas das vezes muito difícil, porque a gente lembra daquela passagem lá de Lucas, né, 6:41, que diz que a gente é capaz de tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas esquece da trave que está no nosso olho. E isso é para a gente meditar e refletir. Quantas vezes nós somos tão cruéis com o outro, né? A gente percebe pequenos deslizes do outro e faz aquela propaganda, né? Às vezes a gente coloca até nas redes sociais que fulano fez isso, aquilo, e esquecemos de nós que estamos com uma folha de jornal inteiro de erros, de deslizes, e às vezes somos conscientes desses erros. Então, às vezes, a gente é muito mais fácil para nós, mais cômodos, né? Apontar o erro do nosso irmão, esquecendo dos nossos. Então, o conselho, né, da doutrina, lá no livro O Consolador, na questão 338, Emmanuel, né, nos fala que a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes, bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio também pode ser perdoado 70 vezes 7, pode errar, né? Então, isso é um conselho, né? Porque às vezes a gente quer que o outro nos perdoe, né? Esse conhecimento de hoje eu vou usar para os outros. E esquecemos que nós somos os maiores endividados em muitas situações e que precisamos ser perdoados. E quando nós não perdoamos, o que é que a gente vai receber como resposta, né? O não perdão também. Então é para a gente meditar, ficar pensando que vale se vingar. Quer que a gente diz assim, tá, porque tu pisou no meu calo, agora eu vou pisar no teu quando tiver a primeira oportunidade. Isso traz para nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, uma certa felicidade. Um momento feliz nosso, né? Mas se realmente a doutrina diz que se a gente quer ser feliz, experimentemos perdoar. Vamos exercitar o perdão,
que nós vamos ser felizes. E esse pensamento já vem bem antigo, né? Bem distante. Vem quem nos falou essa frase, que se você quer ser feliz por um instante, vingue-se. E se você quer ser feliz para toda a vida, perdoe, foi dito por Tertuliano. Então é para a gente pensar, meditar, exercitar na nossa vida. Exercitar conosco primeiramente, exercitar com o outro, com o nosso filho, com a nossa filha, com o nosso colega de trabalho. Então, visualizando essa situação, nós esperamos ter contribuído para o melhoramento, para aguçar, né, o desejo de vocês estarem exercitando este ato, né, de misericórdia. Misericórdia não só para com o outro, mas para consigo mesmo, através do perdão. Que Deus nos ilumine a todos, nos abençoe, nos proteja, nos dê mais uma semana de bênçãos aí. Que todos tenham uma feliz semana, na paz de Cristo. Boa noite. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.